Senhor Presidente, senhores deputados, na última década o país fez um avultado investimento em equipamentos militares, alguns de inestimável utilidade, como os helicópteros de busca e salvamento ou o navio patrulha oceânico, outros de prioridade contestável e contestada, como os submarinos ou os blindados do Exército, outros de manifesta inutilidade, como os caças F-16 que nunca saíram dos caixotes. Seja como for, a Lei de Programação Militar, proposta e aprovada em 2003 pelo Ministro Paulo Portas, inscreveu um investimento de 5.340 milhões de euros em equipamentos militares, verbas que todos reconhecerão ficavam muito acima das nossas possibilidades. Os compromissos então assumidos na Lei de Programação Militar, alguns deles em contratos de leasing gravemente onerosos, como é o caso dos submarinos, representam uma fatura muito pesada a pagar em 2 décadas pelo povo português, ao ponto de, na situação de crise financeira que nos encontramos, todas as verbas da Lei de Programação Militar sejam gastas no cumprimento dos compromissos financeiros então assumidos. No entanto, o país teria muito a beneficiar com tais aquisições porque existiriam fantásticas contrapartidas para a economia nacional. As empresas multinacionais norte-americanas e europeias que nos forneceriam aviões, submarinos, helicópteros, viaturas blindadas e outros equipamentos, obrigavam-se a prestar ao Estado português um conjunto de ações contratualmente determinadas, as contrapartidas, suscetíveis de produzir efeitos positivos relevantes na economia portuguesa, que, contabilizados, deveriam prefazer um montante não inferior ao montante da aquisição. Um montante que o Presidente da Comissão de Contrapartidas de então, Pedro Brandão Rodrigues, qualificava em reunião da Comissão de Defesa Nacional como equivalente ao quadro comunitário de apoio. Pois bem, passados quase 10 anos, 3 governos e 3 comissões contrapartidas, a diferença entre as contrapartidas prometidas e contratualizadas e as contrapartidas efetivamente realizadas é francamente desolador, ou, para ser mais claro, é catastrófico. O último relatório elaborado pela extinta Comissão Permanente de Contrapartidas, relativo a 2010, é muito elucidativo. Se não vejamos, helicópteros EH-101, contrapartidas aprovadas em março de 2005 no montante de 403 milhões de euros. Incluía 34 projetos, 20 nunca arrancaram. Até ao final de 2010, estavam cumpridas 29,8% no montante de 100,5 milhões de euros. Em caso de incumprimento, as penalidades deveriam ter sido acionadas em setembro de 2011. Foram acionadas? Que se saiba, não. Submarinos. Contrapartidas no valor de 1.210 milhões de euros. Contrato assinado em outubro de 2004 para um período de 8 anos. 6 anos passados, 19 dos 39 projetos não tiveram qualquer movimento. O grau de cumprimento foi da ordem dos 31,5%, ou seja, 381 milhões de euros. O processo complicou-se com graves diferenças na aplicação dos contratos, com crimes de burla qualificada e falsificação de documentos. Quadros da empresa alemã foram condenados por crimes de corrupção cometidos neste processo, na Alemanha, já que em Portugal nem corruptos nem contrapartidas. A empresa alemã recusa-se reiteradamente a cumprir as suas obrigações e a indenização fixada contratualmente para o Estado português em caso de incumprimento é de 10% do valor contratado. Como é evidente, o incumprimento compensa e outros crimes, até prova em contrário, também compensam. Viaturas blindadas de rodas. Contrato assinado em 2005 por um período de 9 anos no montante de 516 milhões de euros. Cumpridos 11,4% no montante de 58,8 milhões. O contrato com a empresa alemã Steyr, entretanto adquirida pela norte-americana General Dynamics, incluía o fabrico das viaturas em Portugal, no Barreiro, pela empresa Fábrica-Equipa, e a transferência de tecnologia permitisse a esta empresa nacional fabricar idênticas viaturas para outros mercados. Nada se concretizou e o diferendo instalou-se entre o consórcio e a empresa nacional, cuja viabilidade futura está seriamente comprometida por esse incumprimento. E o que faz, entretanto, o Governo, que se saiba, não faz nada. Aquisição de torpedos. Valor das contrapartidas, 46,5 milhões de euros pelo período de 9 anos. Dos 9 projetos, apenas avançaram 3. Os outros 6 não avançaram, nem têm perspectivas de avançar. Esperava-se uma definição no primeiro semestre de 2011. Até hoje, que se saiba, nada.
Modernização dos F-16. Modernização dos F-16. Contrapartidas no valor de 174,9 milhões de euros assumidas em fevereiro de 2006. Foi o único contrato integralmente cumprido, com grande benefício para a Zogma. Aviões C-295. Contrapartidas no valor de 460 milhões de euros. Contrato assinado em 2006 para um período de 7 anos. O grau de cumprimento é de 0,9%, no montante de 4,1 milhões de euros. Esperava-se uma evolução para o primeiro semestre de 2011. Terá acontecido alguma coisa? Que se saiba, nada. Modernização dos aviões P-3 Orion, assinado em setembro de 2007, no montante de 99,7 milhões de euros. Cumpridos 29,9 no montante de 29,8 milhões de euros. Aquisição de Targeting Pods para os F-16. Contrato assinado em novembro de 2008, no valor de 32 milhões de euros. Cumprimento até hoje, zero. Resumindo e concluindo, de contrapartidas no valor global de 3.021 milhões de euros, foram cumpridos contratos no valor de 799 milhões, o que corresponde a 26,4% do contratado. As empresas que nos venderam centenas de milhões de euros de equipamentos militares que os portugueses estão a pagar com os sacrifícios que sabemos, lesaram o Estado português em mais de 2.200 milhões de euros de promessas contratualmente assumidas que não cumpriram. O Estado português celebrou contratos que não salvaguardam minimamente a sua posição e tem-se revelado incapaz de fazer cumprir os contratos que assinou. Quanto ao atual Governo, resolveu o problema de uma forma radical, extinguiu a Comissão de Contrapartidas. Passou a gestão das contrapartidas para o Ministério da Defesa, do Ministério da Defesa para o Ministério da Economia. O Ministro da Economia, questionado sobre as contrapartidas, nem sequer sabe do que se trata. E o Ministro Paulo Portas, responsável pela maior parte destes contratos, passeia a diplomacia económica pelo mundo, em voos tão altos que já nem consegue ver os problemas de quem vive cá embaixo. Senhor Presidente, vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que não é suportável que o nosso país esteja a ser lesado em mais de 2.000 milhões de euros e que o Governo manifeste perante este escândalo a mais absoluta indiferença. O Governo tem de explicar ao país o que está a fazer e o que tenciona fazer para recuperar as contrapartidas que nos foram prometidas e para acionar os incumpridores. E os portugueses não podem deixar de tirar ilações acerca dos governos e dos governantes que, por ação e por omissão, conduziram a esta situação inconcebível. O que exigimos de imediato é que, extinta que foi, termino de imediato, Sr. Presidente, extinta que foi a Comissão de Contrapartidas, o Governo informe esta Assembleia com rigor acerca da situação atual e das diligências que estão a ser feitas para garantir o seu cumprimento. Isto é o mínimo que se exige desde já, em nome da mais elementar decência e do mínimo de respeito para com os portugueses.